Vamos entrando, gente. Boa noite. Hoje nós vamos ter uma meditação. Eu queria que vocês participassem. Uma meditação sistêmica. Vai ser bem interessante. Oi, Ivan, querida de São Paulo, consteladora, radiestesista, mulher das 1000 ferramentas. Oi, Flávio, vamos entrando. Tudo bom, querido? É um prazer ter vocês aqui, muito bom. A gente sempre traz aqui umas coisinhas pra gente falar, né? Pra gente questionar, né? Que eu acho que nós estamos aqui na Terra para se olhar, para se questionar, para não deixar rabo, né? Ter novas escolhas, ter novas oportunidades de escolha, né? Que se a gente não enxerga direito, a gente não pode escolher, né? E muitas coisas nos deixam embaçados, né? Oi, vamos entrando, gente, vamos entrando. Oi, Rita, boa noite, vai entrando. Podem entrar, qualquer um pode entrar, Rita, é só clicar e entrar, tá? Taumaturgo Selene, é só clicar lá e vai entrando. Vamos esperar mais uns 3 minutinhos pra gente começar a falar, né? Um pouquinho aqui. Oi, Carlinhos, querido, meu fiel escudeiro, amigo de infância. Sim, Rita, eu sei quem você é, lá de Americana. Boa noite, gente. Vamos fazer hoje uma meditação, hein? Uma meditação importante. Oi, querida! Você de tão longe aqui me visitando, que coisa boa! Adriana, foi minha aluna de cinésio, agora está fazendo umas lives maravilhosas, né? Gente, hoje a gente vai falar... Vou ter até um gatinho assim, né? Aquela historinha do amigo oculto, né? Que a gente brinca no Natal, do amigo oculto. Parece que você só está vendo uma parte da história, uma parte da pessoa, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje. De que forma nós nos escondemos e de que forma a gente não está muito pronto nem preparado para olhar para essas historinhas, né? Que a gente precisa olhar. Para deixar tudo assim às claras, muito correto, muito nítido, muito aberto. Oi, Cláudia Piper, minha endócrina querida, que prazer ter você aqui. Vamos entrando, gente, vamos entrando, que a sala tá aberta. Depois eu vou fazer, além da meditação, eu vou deixar aberto para algumas questões, para algumas perguntas. E eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito disso. Tem até uma frase, né, que Jesus falou lá para os fariseus: pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido, né? Todo mundo conhece essa frase. Oi, Cecília, vamos entrando. Então, essa frase nos deixa claro para nós uma coisa que ele quis dizer por trás disso, que é como nós somos hipócritas, né? Para não sermos hipócritas, não nos permitir não sermos nós mesmos, né? E manter as coisas e a sua vida às claras. Embora tenha muita coisa. Oi, Cecília, boa noite, querida. Vai entrando, minha aluna de constelação, já está fazendo constelação.
Então, existem coisas que são segredos, né? Segredos de família, segredos de Estado, segredos que você não revela, né? Existem coisas que realmente não precisam ser reveladas, que deveriam se manter no segredo. Dentro das constelações, muitas vezes nós não conseguimos acessar esses segredos. Eles não são permitidos, né? Que a gente possa olhar para eles, que a gente possa enxergar um pouco mais sobre isso. Deixa eu só acender uma luz aqui, que eu acho que está meio escuro. Pronto. Acho que agora vocês vão me enxergar um pouco melhor. E sempre existe algum mistério no que está oculto, né? Aí eu levantei aqui uma série de sinônimos, de palavras, né? Que dão para nós conotações, às vezes, variadas e diferentes. Como encoberto, né? Aquilo que está encoberto, que está oculto, que está inacessível, muitas vezes. Aquilo que é ignorado, né? E o que é ignorado muitas vezes na família? Os suicídios são ignorados, aqueles que são rebeldes são ignorados, aqueles que se drogam, muitas vezes as pessoas não dão conta de manter, de tirá-lo daquele lugar, e as pessoas acabam deixando para trás e ele acaba sendo ignorado pela família, ignorado pelas pessoas, porque às vezes as pessoas não querem falar que tem uma pessoa assim na família, que se droga, que tem vícios, que tem maus hábitos, ou um assassinato, ou aquele que matou, ou aquele que suicidou. Então, essas pessoas às vezes são ignoradas, e isso fica meio oculto no campo da família, que pode dar pano para manga, né? Isso pode se desdobrar, porque quando ele é excluído, porque isso é uma forma de exclusão, alguém pode honrá-lo nessa história. Sonegado, né? A palavra sonegado é algo que está oculto também, mas ela nos dá uma imagem já de uma outra conotação, de roubo, de sonegação mesmo, que é uma forma de roubo, daquele que sonegou ao irmão uma parte da herança, que não permitiu que ele acessasse aquilo que ele tinha direito, né? Existem outras conotações com essa palavra. Então, aquilo que está oculto, ele tem vários sinônimos que nos dão asas para a imaginação de muitas coisas que se desdobram na vida social, na vida pública, na vida familiar, né? Aquilo que está velado, né? Às vezes tem até uma coisa assim, aquele amor velado que você não fala, que você não diz, que é como se fosse um amor platônico, também pode ser usado, pode ser visto desta forma. Aquelas coisas confidenciais, né, que são ocultas, que só alguns sabem na família. Então, assim, sem contar com tudo isso, eu queria falar de uma outra coisa que é muito importante, que é sobre a nossa própria personalidade, que é sobre aquilo que nós somos hoje, como nós nos apresentamos hoje. Será que você é exatamente o que você pensa que é? Ou você está ocultando do outro aquilo que você é? Quando você vai conquistar alguém, será que você se mostra como você realmente é? Será que você se apresenta da forma que você é? Ou você sempre mascara aquilo que você é? Então... Oi, Janete, boa noite, gente. Ana Paula, vamos entrando. Gente querida, vamos entrando.
O que mais importa nisso tudo é o que a gente precisa aprender a não ter medo de olhar aquilo que está escondido. A não ter medo para começar de se olhar, de se conhecer, de saber quem você é, né? De se mostrar verdadeiramente. Ah, mas Silene, aí o outro não vai me aceitar, porque eu sou tranqueira, eu sou isso, eu sou aquilo. Digo, bom, a pessoa vai ter que te aceitar como você é, né? Se ela não te aceitar, é porque, na realidade, você está espelhando algo que você também não aceita. Porque se você se aceitasse como você é, você se mostraria como você é, né? Você não precisava colocar máscaras. As máscaras que eu estou dizendo é das mentiras, é das enganações, da clareza da fala, da honestidade de sentimento, da honestidade daquilo que você sente. E quando eu falo honestidade, eu não estou falando de falta de educação não, tá, gente? Porque tem muita gente que diz, eu sou honesta, mas é mal educado, é desrespeitoso, é grosso, sabe, não tem aquela finesse de falar com as pessoas o que ela pensa, mas de uma forma delicada, educada, amorosa, gentil, né? Porque ninguém pensa como nós, porque nós somos seres muito diferentes um do outro. Bom, eu ainda vou dar uma palestra sobre isso aqui, que é um curso que eu vou lançar para vocês, que são as estruturas faciais, da forma como nós recebemos essas estruturas dos nossos ancestrais. Esse meu narizinho gordinho aqui diz uma coisa. Obrigada a vocês por estarem aqui me ouvindo, né? E harmonizar essas características que nos colocam em ação no mundo, que nos colocam numa ação diferenciada, né? E nós precisamos nos conhecer. Então, tudo aquilo que você puder fazer para tirar do saco, né? Abrir e deixar as claras, deixar de ser oculto para você, é importante, né? Eu não estou falando de você ficar 15 anos numa analista, não. Eu estou falando de você buscar terapias, de você buscar constelações, de você buscar outras terapias que te possam trabalhar você na prática, sabe? Não no verbo, porque no verbo eu já me conheço. Eu falo uma mentira para mim, eu acredito. Então isso não te traz nenhuma capacidade de saber quem eu sou, né? O que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Bom, tem alguém falando aqui, o excluído carrega parte de nossas sombras, por isso ele incomoda e geralmente o rejeitamos. O que mais como mudar? O que fazer? No caso específico, a segunda filha de uma mãe que teve 12 vive em conflito. Sim, porque nós precisamos nos colocar no nosso lugar. Na medida em que a gente sempre pede ao outro aquilo que ele não pode dar, na medida em que eu não sou capaz de perceber quais são as minhas incapacidades, os meus talentos, os meus dons, os meus defeitos, os meus... realmente quem eu sou, as minhas dificuldades, os meus medos, as minhas inseguranças. Se eu não sou capaz de olhar para isso e buscar isso, eu vou ficar olhando para cada um. Por que aquele ganhou e eu não ganhei, né? Para esses conflitos familiares. Então, assim, eu já falei isso, eu vou repetir, que eu acho que isso é interessante, porque você deixa de olhar para você, você se faz oculta e você não percebe, quando você não aceita essas diferenças, você está ocultando aquilo que tem que ser aceito do jeito que é. Então você fica de novo se conflitando porque você não aceita cada um como é. E você está sempre cobrando
aquele pai, ou aquela mãe, ou aquele irmão, ou aquela tia, ou aquela herança que você não recebeu. Você não cresce. E quando você não cresce, você está ocultando uma parte de você maravilhosa, que é o seu ser maior, que é a sua essência, né? Que vai crescer, que vai prosperar, que vai tomar consciência do mundo, que vai observar as suas capacidades. Eu falei numa outra live também a respeito de tudo aquilo que você passa na tua infância, que você passa nos dramas, nos conflitos. E eu até postei alguma coisa a respeito de guerra, por exemplo. Os nossos pais, né, meus avós, eles passaram por guerra. Logo depois da guerra veio uma pandemia violenta. E não tínhamos os recursos que nós temos hoje. Hoje nós temos internet para falar com todo mundo. Naquela época ninguém teve. E nós, naquela época, os filhos dessa pessoal que foi para a guerra, que passou necessidade, como eu, por exemplo, que sou filha de pós-guerra, eu soube lutar, eu soube ir à luta, eu soube fazer, eu soube acontecer as coisas. Não tinha um negócio de passar a mão na cabeça, não. Né? Era pão, queijo, queijo. Nós temos, não temos, não temos. Hoje em dia não é isso que as pessoas fazem. Passa a mão na cabeça dos filhos. Não querem que os filhos sofram, não querem que os filhos não tenham brinquedo, não quer. Não, eles têm que entender as dificuldades, mas tudo isso, se houver uma coisa chamada amor, não tem problema. Porque ele vai, apesar da falta, da carência material, da carência de tantas coisas que eles tiveram, houve amor, houve respeito, houve uma coisa que disse, vai para o mundo, eu deixo você ir, você tem capacidade, você tem talento, vai trabalhar, né? Então, hoje nós estamos passando por uma pandemia, mas nós temos outros recursos. Então não adianta, se você não olhar aquilo que está oculto na família, aquilo que está te estressando, aquilo que está te incomodando, você vai espelhar isso em todas as suas relações, seja no trabalho ou seja nas suas relações afetivas. Eu já falei aqui relacionamentos espelho, eu falei muito sobre isso, desses espelhamentos. Está lá no YouTube, você pode ir lá olhar. Então, explica isso. Os sofrimentos familiares são como elos de uma corrente que se repetem de geração em geração, até que um descendente tome consciência e transforme a maldição em bênção. Pronto, você resumiu. Porque quando teu pai tem um filho, tua mãe tem um filho, o que eles estão querendo? Eles estão querendo que você seja feliz. Eles não querem que você carregue a dor dele, nem repita a história deles. Mas por que nós fazemos isso? Né? Como eu, como descendente, posso tomar consciência e transformar a maldição em bênção? Eu nem chamaria de maldição, né? Porque eu acho que está tudo certo. Nós passamos por situações muito difíceis. Eu estou aqui, eu já passei por situações muito difíceis, muito difíceis. Me trabalhei muito também, já fiz muita constelação, né? Então, assim, são perdas irreparáveis, mas que te dão força, porque, apesar das perdas, você tem algo que são os recursos que essa família te deu. E é com esses recursos que você vai viver o hoje, porque você não pode viver o ontem. O ontem já foi. A gente não pode modificar. O que nós podemos modificar? A compreensão do campo, da família. Quando nós colocamos uma constelação, isso existe uma onda que ressoa naquilo que você está sentindo. A constelação é uma coisa muito interessante, porque não importa se realmente aconteceu ou não. A projeção que existe na sua cabeça é a projeção que você vai fazer no campo. E os representantes, ou os bonecos, seja lá o que for, vão sentir aquilo que está dentro de você. Até que seja mostrado um movimento diferente e alguém consiga dar um passo diferente.
um passo que se dê no campo, que o boneco vire ou que ele reverencie, já muda uma situação, já muda um padrão de consciência. Um obrigado ou uma fala que você possa dizer, eu sinto muito, que você ressignifique, que você dê um lugar, que você reconheça, meu pai, você não me deu o amor que eu queria, mas você me deu o que pôde. Que claro, ele deu o que ele pôde dar. Não adianta você querer cobrar de alguém que não tem dentro dele trabalhado uma questão da infância dele, da história dele, que ainda está mal resolvido. Às vezes ele nem cresceu o suficiente. Ele está ali como pai, mas a criança dele ainda sofre, ainda não foi trabalhada. Então, quem é que vai ser o pai de quem? Né? E quem é que vai carregar essa dor? É o filho? Não, o filho tem que reconhecer, ele não tem que repetir. E é isso que as pessoas fazem, porque elas sentem de estar mais do que o outro, de conquistar mais do que o outro. E para dar um lugar, que quando você era criança e você sentiu falta, você vai dar um lugar que você não consiga. Mesmo que você não consiga fazer diferente, você acaba fazendo. A não ser que você vá se trabalhar. A não ser que você tome consciência daquilo que está oculto dentro de você e do campo da família. E aí você fica sabendo, puxa, meu pai perdeu a mãe cedo, não teve carinho, não teve afeto, trabalhou desde pequeno, veio lá de Portugal aqui com 14 anos, deixou a família. Sei lá, você tem que observar. Como é que você vai querer que essa pessoa te dê tudo aquilo que está carente em você? Então, assim, você está carregando a carência dele e está aumentando a sua? Ou você vai ser pai dele para ajudá-lo a não ser carente? E aí você troca de lugar e aí você se exclui e exclui o outro, aquele que seria o pai. Então, quando nós fazemos... Ah, tá. Exatamente, o seu foi assim, ele veio cedo de lá, né? Então, ele veio de Portugal cedo e muitas vezes na guerra foi mandado, gente. Vai, os pais... faz me lembrar uma cena tão difícil, gente, daquele filme do Holocausto, que chama-se A Escolha de Sofia. Gente, quem foi que assistiu esse filme? Você já imaginou você ter 2 filhos e alguém diz assim, você tem que me dar um porque um vai morrer e o outro pode viver? Quem? E ele diz, você escolhe. A mãe tem que escolher quem vai morrer e quem vai viver. Alguém já passou por uma situação dessa? Você imaginou que escolha é essa? É a coisa mais dolorosa nesse mundo. Alguém tem que sobreviver. Então, o que você vai fazer? Eu vivi isso numa plantação de cenoura. Né? Eu fui limpar um canteiro de cenoura. Eu ia muito a Trigueirinho, lá nos anos 90, 92, 93. Quando eu queria ficar em silêncio, eu ia muito para o Trigueirinho. E eu gostava de ficar na horta, no berçário. E um dia, eu estava catando as cenouras, num canteiro de cenouras. As cenouras, elas nascem gemelar. E uma tira a força da outra. Então, aquela que está mais forte, você tem que tirar a pequenininha para deixar a grande crescer. É a escolha de Sofia. Eu nunca chorei tanto na minha vida, na primeira vez que eu fiz isso, e que a minha consciência fez assim, e disse, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou desgarrando um gemelar. Eu estou tirando a vida de uma cenoura. Dá para vocês entenderem isso? É a mesma coisa, gente. Foi muito forte o que eu vivi naquele canteiro de cenoura. Mas eu tinha que escolher, porque senão os 2 iam morrer. Iam ficar atrofiados. Não iam servir para aquilo a que eles vieram, que é servir à mesa. Então, aquele que era tirado, a gente fazia pão, a gente fazia sopa, a gente fazia outras coisas.
Ele servia para comida também, mas o outro podia crescer, podia florescer. E muitos gemelares fazem isso. Eles se dão para que o outro possa crescer, para que o outro possa vingar. A gente vê isso demais nas constelações. Já estou imaginando como deve ser a história dos brasileiros com a escravidão e tantas migrações. Gente, nós viemos disso. Essa é uma história muito forte. Qual é o brasileiro que não tem negro e não tem índio? Todos nós temos. Ah, não, eu sou raça pura. Ninguém é raça pura, gente. Pelo amor de Deus. Aqui no Brasil, impossível. Eu fiz uma formação de 2 anos e meio com a Ingla Robbins do México, e nós fizemos só um trabalho voltado para sistêmica, sem ser família, mas nós trabalhamos sistemicamente as histórias do lugar. Cada aluno levava a história do seu lugar, levava uma história do seu país, de uma imigração, de uma situação. E nós tivemos oportunidade de fazer vários. Gente, é muito forte isso, é muito forte. Há pouco tempo também, na minha pós-graduação, eu fiz em sistêmica, em constelação sistêmica, em Brasília, nós fizemos um cenário com a Ingla. Ela é muito boa nisso. E nós fizemos um cenário onde cada um se posicionou na chegada aqui, o comerciante, o índio, o negro, aquele que era o atravessador, aqueles que vieram de fora. Então, cada um se posicionou onde achava que deveria estar. Gente, foi uma coisa tão forte, mas tão forte, porque aí nós víamos como tiveram negros que se bandearam para o lado dos bandidos para vender os escravos e maltratar os próprios escravos. Como tiveram negros e outros imigrantes que fizeram dos escravos, fizeram os índios de escravos, que laçaram. Minha tataravó, a avó da minha avó materna, ela foi laçada na tribo por um português. Então, imagino que ela sofreu também, quando ela teve que sair para viver numa outra cultura totalmente diferente da dela, da tribo, longe da família, né? A minha avó me contava essas histórias, né? Então, assim, nós temos essas histórias e nós temos que honrar essas histórias, porque elas fazem parte da nossa evolução, da nossa consciência. E nós estamos aqui para evoluir e não para ficar olhando para trás para o sofrimento. Nós estamos aqui para mudar o sofrimento, para trazer o amor, o afeto, que apesar de tudo, ela trouxe. Eu estou aqui graças a ela. Eu não tenho que honrar essa índia, mas o tempo todo. Pensa que eu já não fui para o xamanismo? Já. Fiz quase 3 anos de xamanismo, de sauna, de nipi, né? Suei muito, com a bunda na terra, que nem a minha avó. Pelada ali, naquele calor incandescente, e você começa a ter um monte de mirações, de ver um monte de coisa, sem droga nenhuma, só o calor da sauna. É uma das coisas mais fortes que eu já vivi na minha vida como terapia. Eu fiquei 2 horas em expansão de consciência, vendo, feito uma enciclopédia, muitas coisas passando na minha vida, das histórias que possivelmente podem ter sido as minhas encarnações passadas. Foi muito forte, mas foi muito rico. Eu briguei com o pai, eu briguei com a mãe, até chegar no pai e nessa mãe hoje que eu tive nessa encarnação, né? Eu não sei se ter essa árvore genealógica impressa ajuda nas constelações. Eu acho que poderia ser uma reverência. Você pode ter isso como uma reverência, né?
Eu me lembro que quando eu nasci, a minha mãe, eu acho que eu tenho ainda isso, por acaso, imagina, um livrinho onde você tinha a árvore, botava o seu retratinho e ia escrevendo o nome da avó, do avô, do pai, da mãe, do bisavô, do bisavó. Hoje em dia as mães não fazem isso. Isso são rituais, né, de honrar a família, as primeiras visitas, né, aquilo que quem chegou, quem teve, quem foi a madrinha. Essas histórias são muito importantes. Eu vejo a minha neta que estuda na escola antroposófica, que é uma escola bem diferenciada, que eles têm os ritos de passagem. Ela teve há poucos dias, ela saiu do jardinzinho e foi para o primeiro ano. Então teve o rito de passagem, eles passam por um portal, uma guirlanda de flores. É a coisa mais linda, toda a escola está presente. E a professora leva ela até a professora seguinte no portal, passando pelo portal. Então isso é um rito de passagem. Na minha época tinha baile de 15 anos, tinha baile de debutantes. Sabe o que é baile de debutante? São ritos de passagem. É você sair e ser apresentada para a sociedade. Você deixa de ser criança, deixa de ser menina e passa a ser uma moça, né? Você está sendo apresentada para a sociedade. Isso são ritos de passagem, são culturais. Então, as nossas culturas, nossas histórias, aquilo que está oculto, é importante a gente saber, a gente valorizar de onde a gente veio, quem nós somos, quais são as nossas heranças genéticas, né? Porque às vezes você não sabe por que você age assim. Eu tenho um árabe na minha família, eu tenho um índio, devo ter negro, não conheci, mas devo ter português, eu tenho francês. Há pouco tempo eu fiquei sabendo que a mãe do meu avô era francesa e eu não sabia, né? Então existem muitas histórias que nós não estamos sabendo, que estão ocultas na nossa vida. A vida é uma festa, é a coisa mais linda desse mundo, né? Que mostra a honra pelo avô, pela tradição. Os mexicanos, eles têm isso, eles fazem uma festa no Dia dos Mortos, é como se eles fizessem uma festa. A família, ela bota como um altar, digamos assim, seria até um altar, onde ali tem as fotografias de toda a família, e toda a família é reverenciada. Eu mesmo tenho aqui. Eu tenho aqui. Aqui tem uma foto em preto e branco, onde está o meu pai, eu com 3 anos de idade e a minha mãe. E onde nós estamos? Na praia de Botafogo, não sei se dá para vocês verem o Pão de Açúcar aqui atrás. Quando ainda não existia aterro. Eu sou velha, gente, né? Mas eu tenho meus filhos, eu tenho um quadro onde eu faço essa homenagem. Eu gosto de ter a minha família. Eu acho que é uma reverência, um respeito por eles. Não, muitos não sabem. Isso é aquilo que está oculto na família, né? E quando você sabe e você honra tudo aquilo que foi, do jeito que foi, como foi, você tem a liberdade de ser como é. Entendeu? Quando você respeita aquilo que foi, como é, ou aquele como é, o pai, a mãe, que ele deu, que ele não deu, quando você honra e respeita aquele que veio primeiro e você não o exclui, você pode ser quem você quiser. Entendeu a jogada? Isso é um espelho. Enquanto você não aceita o outro, você não aceita a si próprio. Você não sabe nem quem você é. Você se mascara, né? E você vai atrair sempre pessoas que vão mostrar para você aquilo que você precisa ressignificar, aquilo que você precisa mudar no seu campo da família, né? Então, gente, eu queria... Janete, isso é bonito mesmo, né? Porque a gente às vezes não aceita aquele pai ou aquela mãe do jeito que eles são, que eles foram, que não puderam dar. E muitas vezes nós, sim, o merecimento pela vida, né? E merecer aquilo que você recebemos, mudar as coisas. Nós podemos
ter uma outra visão sobre aquilo muito interessante, que é muito importante, né? Como você, de que forma você vai olhar diferente daquilo que você via, da forma como você via, como você enxergava antes. Então você às vezes fica encapsulado, né? Paralisado, cristalizado, inflexível, rígido, numa forma de pensar e de agir. E achando que aquele fez, que aquele não fez, que aquele deveria, que aquele não deveria. O que você precisa fazer para mudar? Qual é a dinâmica que você precisa mudar? Né? Quando você tem esse olhar sistêmico, às vezes eu vou dar um curso, vou começar a semana que vem, dia 16, o primeiro módulo é grátis, já está lá no meu site, de curar o curador, de você poder aprofundar em você mesmo essas questões. Vai poder olhar para você, nós vamos fazer questionamentos, nós vamos fazer dinâmicas, e você vai poder olhar e entender como funciona isso. Porque o mais importante é esse autoconhecimento. É você ver o que está oculto em você e você transformar a tua forma de agir, a tua forma de ser no mundo. De aceitar o outro, de compreender o outro, né? Então, quando você aceita o outro, você está recebendo a bênção, a permissão para que você possa ser no mundo como você é. Percebe isso? Se dentro da relação vai conseguir, claro que não, porque o outro depende dele querer mudar, né? Então, o que você vai poder fazer? Você vai poder declarar a ele como você se sente, o que você gostaria, né? Mas você não vai dizer, você não faz isso, você não faz aquilo, você não me dá isso. Não vai adiantar. Você só vai emburrecer o sistema, criar mais conflito e mais separação, né? Então, você tem que dar para o outro, mesmo que você não receba, aquilo que você quer receber, porque é dando que se recebe. Aí é que tem uma questão, você não pode dar demais, tem que ter um equilíbrio no dar e receber. Essa é uma das leis de Bert Helling. Tem que ter o equilíbrio no dar e receber, senão o outro fica te devendo tanto que ele vai embora. E aí você fica assim, mas eu dei tanto, nem essa paga que vai me dar, ele está devendo. Ele não tem como pagar. Então, cuidado em dar demais. Tem um limite. E limitação é importante até para os filhos. Ok? Bom, tem alguma pergunta para fazer? Porque eu queria fazer uma meditação com vocês. Exatamente, que é uma meditação que está nesse livro, que é um aprofundamento. Quem quer fazer? Vamos fazer? Hein? Então, vamos lá. Depois vocês podem fazer perguntas, podem trazer questões e tal. Acho que vai dar tempo da gente fazer. Se não, vocês podem perguntar depois lá no Instagram, que eu respondo, ok? Então, vamos lá. Vamos sentar confortavelmente, gente. E vamos fechar os olhos. E vamos tentar... É importante fazer isso para que você possa olhar para aquilo que você precisa olhar hoje, né? Então, eu queria dizer que a gente cria a nossa realidade, né? Aquilo que estava oculto, que a gente pode ver, a gente pode modificar para uma realidade diferente. Então, eu queria que vocês sentassem confortavelmente, fechassem os olhos e começassem a relaxar o corpo. Fechando os olhos, você vai sentindo cada parte do seu corpo, mantendo a sua respiração tranquila. Nós podemos levar uma vida inteira tentando se descobrir ou achar que já se conhece de verdade. Como descobrir o que é a verdade interior e o que é a mentira dentro de nós mesmos? Então vamos relaxar para a gente poder ficar bem aberto para essas palavras que eu vou falando para vocês e vocês vão entrando no mundo de vocês.
À medida que você relaxa, algum de vocês já tem um lugar sagrado de vocês, mas quem não tem, eu queria que cada um imaginasse um lugar onde se sente totalmente seguro. Que pode ser na sua casa, pode ser na natureza, pode ser junto a uma cachoeira, a uma praia, a uma floresta, um jardim. Esse lugar é só seu, é um lugar que é um recurso para você. Então, só você conhece. Lá você está totalmente protegido. Vai para esse lugar. E nesse lugar, veja nos seus 5 sentidos como ele é. Cada montanha, cada flor, cada árvore, cada lugar. E à medida que você vai inspirando e expirando pelo diafragma, enchendo a barriga de ar, esvaziando e sempre soltando pelo nariz. Inspira pelo nariz e solta pelo nariz. Essa respiração ajuda a fazer as limpezas, a esvaziar a mente e a relaxar. Assim você poderá ter mais clareza e começar a ver melhor o seu interior. Mas nesse lugar que você está, você vai ver na sua frente como se tivesse uma tela em branco, feito uma tela de cinema, que ainda não começou o filme. Aquela tela está lá em branco. Fique simplesmente olhando para essa tela, sem pensar em nada. Concentre-se apenas na sua respiração. Mantenha a sua respiração. E a tela está em branco. E você não vai procurar pensar em absolutamente nada. Fique atento se de repente nessa tela em branco aparece uma imagem, um rosto, uma lembrança, uma situação. Observe quais são essas lembranças. O que você vê passar nessa tela feito um filme? E aí você observa, porque pode ser uma imagem de uma época diferente que você não tenha vivido, mas uma cena que você diga, mas eu não reconheço isso, eu nunca vivi isso. Não importa. Qual a época que está? Como as pessoas estão vestidas? Como você se percebe nesse lugar? O que ainda nessa cena que você está vendo tem a ver com o que você está vivendo? Tem a ver com uma cena que você já viveu e que ainda pode te atrapalhar hoje. Atrapalhar nas suas boas escolhas, nas suas boas ações. O que não ficou resolvido nessa história que você está vendo? Observe todos os detalhes que você está vendo como se fosse um filme passando na sua frente. Vá observando todas as cenas e vai transformando essas cenas em preto e branco. Vai tirando o colorido, como se ela fosse ficando velha, como se fosse um filme antigo, muito velho, já esmaecido. Mas sempre observe os dois lados da situação. O que ficou ainda por resolver nessa situação e de que forma você pode resolver. Agora, você vai usar a sua imaginação criativa para harmonizar
de forma que a situação fique bem para todas as pessoas envolvidas. Não é só para você. Use a justa razão, porque se não ficar bom para todos, não vai ficar bom para você. E não vai ficar bom para outros envolvidos nisso. Então, tenta harmonizar isso de forma que todos fiquem bem, satisfeitos. Isso é uma ressignificação de alguma situação. Após você resolver essa situação, eu quero que você coloque essas figuras que estiveram presentes nessa cena, tudo colorido. Agora que a harmonização foi feita, você vai colorir a cena. E fortaleça dentro de você a imagem da solução que você acaba de criar para o seu mundo no momento presente. Somente quando a mente silencia e fica em paz e vazia, é que você verá ao vivo e a cores o seu eu sou. Aquilo que ele tem capacidade de transformar. Aquilo que ele tem capacidade de modificar na vida dele, na postura dele, na ação dele, sem cobranças, sem julgamentos do outro, mas sim transformar a própria visão. Agora você vai abrindo seus olhos lentamente, com um olhar para baixo, tome posse do seu corpo, aqui e agora. Lembre-se, somos todos um, e todos nós pertencemos. Não ficaremos bem se o outro não estiver bem, e vice-versa, pois desta forma manteremos o emaranhamento inicial. A limpeza interior é muito importante, pois nossas ações fazem parte de nossos pensamentos, e os pensamentos são fortemente projetados para o nosso campo vivencial, da forma como ele foi concebido por nós. Neste momento, você usa a sua criatividade de forma sincera, da melhor maneira que você pode no momento presente. E precisamos, portanto, da ordem, da disciplina diária. E quando se tornar rotina, mais fácil será. Você pode fazer isso todas as suas 24 horas. A hora que você vai deitar, que você vai dormir, você vai deitar no seu travesseiro e vai pensar aquilo que você viveu que não foi bacana, aquela conversa que não foi boa, aquele conflito que não ficou resolvido. Tenta ressignificá-lo na sua história e tira aquilo que não foi bom, bota ele em preto e branco, tira a cor, tira a força dele dentro de você. E aí, quando você harmonizar, você vai simplesmente colocar cor, colocar vida e trazer para o momento presente aquela imagem colorida como se fosse uma foto. Coloca num porta-retrato e bota cor nesse porta-retrato. E imagina que você colocou lá na cômoda, lá na mesinha de cabeceira, e que você está olhando para aquilo diariamente, para aquilo como ficou, no resultado positivo, amoroso, afetivo. Você deu nova vida, nova consciência, nova mensagem para o seu cérebro. E ele vai começar a fazer mudanças. Se você faz isso diariamente, como uma limpeza, você está ressignificando. E você deixa de botar debaixo do tapete, na gaveta, debaixo da cama, aquelas coisas que vão ficando ocultas, que vão ficando para depois resolvidas dentro da sua história, da sua vida, das suas relações. Eu espero que vocês tenham feito uma boa meditação
e tenho trazido coisas importantes. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer compartilhar? Nós temos poucos minutos para isso. Então, esse é um movimento que você pode fazer diariamente. Você não precisa fazer só de vez em quando. Você pode começar a dar uma outra mensagem para o seu cérebro diariamente. Porque às vezes é um aborrecimento bobo, né? Alguém te disse um desaforo na rua, né? Você viu uma carruagem, olha, você foi para lugares antigos. Aos 30, vazia, não havia pessoas circundando, tudo estático. E o que isso quer te dizer? O importante é o que isso está trazendo para nós. O que está paralisado? O que ficou cristalizado lá aos 30 anos? O que precisa ser ressignificado? O que precisa dar movimento? O que precisa dar vida? Né? Então esse é um trabalhinho que não custa nada. Você faz isso em 5, 10 minutos, na hora que você vai deitar na sua cama. Ah, a Única também viu, a Andréia também viu uma carruagem. Olha que interessante, vai ver que vocês foram para o mesmo lugar. Por volta dos anos 20 ou 30, olha, bem antigo, né? Então você fez uma regressão a um tempo passado. Esse exercício é um exercício simples, que a gente usa muito na cinesiologia até. Eu ensino muito para os meus clientes na cinesiologia. E ele é feito para ressignificar. E também a gente pode usar ele dentro desse campo de sistêmica, de constelação, para que você possa fazer mudanças na sua vida. Começar a mudar, porque o que é importante? É importante eu mudar a história para aquilo ficar bem para todo mundo. Então eu estou brigada com alguém, todo dia eu posso fazer as pazes com essa pessoa. Ela me pede desculpa, eu peço desculpa, a gente se abraça, a gente presenteia, a gente dá uma flor. E isso você vai fazendo, e isso vai reverberando no teu campo. Ah, eu dentro da carruagem sendo levada pelos cavaleiros, ressignifiquei e achei que eu tinha que ir para algum lugar dos que estavam guiando a carruagem. E aí você tem que se permitir olhar para isso e deixar ir. Porque às vezes você vai para lugares que não são muito bons. Às vezes você está sendo raptada, às vezes você vai para calabouço. Alguns clientes meus já fizeram isso e já foram para calabouço, se viram prisionadas. E aí você pode ressignificar isso, né? Modificar. Agora também tem a ver com dirigir a sua vida, né? Permitir-se também ser levada, ser conduzida, ser considerada, reconhecida. É um exercício. Você pode fazer ele sempre. E ele vai te dar muitas informações importantes a seu respeito, a respeito das coisas que estão ocultas em você, de como você ressignificar. Cada vez que você faz, vem uma imagem diferente. E às vezes vem imagem da sua criança, da sua relação com um pai ou com uma outra relação que ficou sem ser resolvida. De como se reconciliar com o outro, exatamente. Então, o mais importante nesse trabalho é você se reconciliar com o mundo, com a vida, com as histórias, né? Com aquilo que ficou lá engavetado, ficou oculto, que ficou escondido muito tempo, com aspectos seus de coisas que você fez que você não gostou, às vezes de coisas passadas. Sim, então tem que ver o que está vazio, o que está faltando, né, preencher, né? Você pode refazer esse exercício, né? Vai lá de novo naquele momento e tenta relaxar, mas não interpretar, não permitir que a sua mente comece a inventar coisas. Respira. Quando você vai respirando pelo diafragma, a respiração pelo diafragma é a respiração que todo mundo tem que fazer. Gente, olha, a gente vai ter que encerrar daqui a pouquinho. Mas essa respiração assim, o ar entra, o
diafragma vem para fora, porque ele enche de ar. O ar solta, você solta o ar, você empurra o diafragma para ensinar ele a respirar corretamente. E quando você faz esse movimento peristáltico, né, pelo diafragma, de encher e esvaziar, você está oxigenando o teu pulmão, seu cérebro, todas as partes do seu corpo estão ganhando luz, estão ganhando energia, estão ganhando força. E isso faz com que você, quando expire, você joga as toxinas para fora. Quando você faz essa respiração muitas vezes, você vai começar a bocejar. Você vai ver que você vai começar a abrir a boca direto. Você está botando toxinas para fora. Você está limpando as coisas que você arquivou, que você deixou oculta, que ficou lá sem você querer ver. Mas você precisa ver. Então você areja, você dá luz, você clarifica aquilo que você antes tinha ocultado. E quanto mais você respirar e projetar essa respiração para o topo da cabeça, mais luz vem, mais clareza vem. E as coisas as claras são melhores do que ocultas, do que escondidas. Porque um dia ela pode vir de uma forma que você não goste. Então, quanto mais limpeza você fizer em você mesmo, mais purificação você fizer, menos tranqueira você vai somatizar no seu corpo físico. Você vai somatizar tudo aquilo que você não quer ver, que você não quer limpar, que você não quer oxigenar. Entenderam? Então, respirem e limpe as gavetas, limpe esse cérebro, limpe o coração, limpe o pulmão, limpe o fígado, limpe o rim. Faça isso de forma consciente, a respiração consciente. Eu estou respirando agora e estou limpando o meu fígado. E estou lá respirando, aí começa a bocejar, estou botando para fora. Aí começa a vir história na tua cabeça, tranqueira, raiva, ressentimento. Grita, bota para fora e continua a respirar. Isso vai fazer um bem para você inimaginável, você não acredita. Ok, gente? Então, vai lá no meu site, selenetaumaturgo.com.br, entra no link, nós vamos começar o Curar o Curador e em outubro nós vamos começar a Cinesiologia Quântica. São 2 ferramentas maravilhosas que vocês vão poder começar a usar. Vamos fazer todo online, pelo Zoom, são 8 horas juntos, trabalhando, pesquisando, se trabalhando, um com o outro. É muito rico e eu espero vocês dia 16, na primeira aula, que vai ser grátis, ok? Mas se inscrevam e façam parte do curso. Vai lá no meu site. Um grande beijo. E final do ano nós teremos as presenciais, com certeza. Nós vamos arranjar um lugar bem arejado para fazer essas aulas presenciais, ok? Eu espero vocês. Depois vai ficar gravado lá no YouTube. Um beijo grande até quinta-feira que vem. Tchau!